Capítulo 11. O apetite do Rei Qi. Em uma caverna escura, a luz começou a se juntar acima de uma plataforma de pedra de repente. O espaço vibrou quando duas figuras emergiram da luz. A cabeça de Zhou Yuan ficou atordoada depois de experimentar a transferência mais uma vez. Ele massageou a testa, tentando aliviar o desconforto. Yuan Ir. Uma voz feliz e surpresa pôde ser ouvida da frente quando a luz se espalhou. Zhou Yuan levantou a cabeça e viu Zhou Qing olhando para ele alegremente de frente à plataforma de pedra. Zhou Yuan sorriu e disse, pai. Você realmente me deu um susto enorme, seu pirralho fedorento. Os olhos de Zhou Qing estavam cheios de preocupação, enquanto ele caminhava rapidamente para a frente. A meio-dia atrás, ele viu Zhou Yuan desaparecer na plataforma de pedra. Aquela abriu um buraco em seu peito e fez com que ele ficasse sem chão. Quando Zhou Yuan viu a expressão de Zhou Qing, ele entendeu que Zhou Qing provavelmente estava pensando que ele havia morrido aqui e sentiu um pouco de pena. Zhou Yuan coçou a cabeça e disse prontamente, pai, meus 8 canais meridianos apareceram. O que? O corpo de Zhou Qing se abalou quando sua mão bateu apressadamente no ombro de Zhou Yuan. Uma corrente de Qi Gênesis entrou no corpo de Zhou Yuan para sondar. O resultado foi descoberto por Zhou Qing várias respirações depois, quando sua mão começou a tremer involuntariamente. Ele ficou impressionado e batia emocionado nos ombros de Zhou Yuan. Bom, muito bom, excelente. Verdadeiramente foi uma bênção de nossos antepassados. Os céus não abandonaram o nosso clã Zhou. A voz de Zhou Qing tremia um pouco e seus olhos estavam úmidos. Era fácil imaginar como ele estava emotivo. A incapacidade de Zhou Yuan começar o cultivo do estágio da abertura do canal era um espinho no coração de Zhou Qing. Ele sentia que era por causa de sua impotência como pai naquela época que o destino de Zhou Yuan foi roubado pelo rei Wu, em seu nascimento, fazendo com que ele ficasse nesse estado miserável. Zhou Qing havia procurado todos os métodos, mas nenhum deles conseguiu encontrar os canais de Zhou Yuan. Assim, Zhou Qing só poderia dar sua última esperança ao segredo que havia sido transmitido por gerações do clã Zhou. Agora, parecia que os céus ainda estavam cuidando do seu clã Zhou. Um sentimento caloroso fluiu no coração de Zhou Yuan quando ele viu tal olhar no normalmente calmo e digno Zhou Qing. Ele estendeu os braços e bateu levemente as costas largas de Zhou Qing, enquanto sorria gentilmente dizia, não se preocupe, pai, vamos nos certificar de recuperar tudo o que nosso clã Zhou perdeu. Zhou Qing se recompôs um pouco enquanto assentia a cabeça com força. Foi nesse mesmo momento que ele olhou atrás de Zhou Yuan e viu a menina com roupas verdes de pé, abraçando uma criatura cinzenta, enquanto seus olhos brilhantes observavam friamente. Yuan Ir. Zhou Qing não sabia quem ela era quando ele olhou para Zhou Yuan. Era óbvio que ele não sabia porque Zhou Yuan apareceu com uma garota misteriosa. Ao ver isso, Zhou Yuan começou a descrever tudo o que viu e o que havia acontecido no domínio misterioso. Depois de ouvir, Zhou Qing ficou em silêncio por algum tempo antes de falar, como nossos antepassados do clã Zhou deixaram esse segredo, eles devem ter alguma relação com o ancião de preto. Além disso, tendo recebido seus dons e bênçãos, você deve, naturalmente, cumprir a missão que ele deixou para você. Tendo dito isso, Zhou Qing revelou um sorriso caloroso para a garota de verde e disse, pequena, se você não tem para onde ir, pode ficar no nosso grande império Zhou. Nós definitivamente vamos garantir a sua segurança aqui. A pequena cabeça de Yao Yao assentiu levemente, quando ouviu isso, sua voz suave, mas indiferente, soou, eu vou ter que incomodar então. Não é nada, não é nada. Zhou Qing sorriu ao acenar com a mão, antes de se virar para Zhou Yuan e dizer, como seu problema já foi resolvido, vamos nos preparar para retornar à grande cidade Zhou. Sua mãe tem esperado notícias de você todo esse tempo. Zhou Yuan assentiu. Da mesma forma, ele realmente queria contar essa boa notícia para Qin Yu. O trio seguiu a passagem secreta para fora da caverna e saiu do santuário no topo da montanha. Zhou Qing foi em frente para instruir os guardas imperiais a se prepararem, e Yao Yao abraçou Tum Tum, ela estava na beira do penhasco. Seus olhos belos estavam um pouco perdidos ao observar essa terra estrangeira. Uma brisa roçou suas roupas, delineando suas curvas requintadas, mas também fazia a garota parecer um pouco solitária e distante. Havia apenas Tum Tum em seus braços fazendo pequenos barulhos para consolá-la. Zhou Yuan caminhou até o lado de Yao Yao e disse suavemente, irmã Sênior Yao Yao, você não precisa se preocupar. O mestre possui grandes poderes e ficará bem. Nós definitivamente o veremos novamente no futuro. Ele sabia que não importava quanta calma e indiferença Yao Yao demonstrasse, ainda haveria algum desconforto ao vir para um lugar tão estranho. Yao Yao olhou para ele e disse em voz baixa, eu sei que o vovô me mandou embora porque inimigos formidáveis estavam chegando. Esses inimigos vieram atrás de mim e o vovô ficou para trás por mim. Embora Kang Yuan nunca tivesse falado sobre esses assuntos para ela, ela era capaz de sentir que esses desastres foram atraídos para eles por causa dela. Zhou Yuan coçou a cabeça. Ele não conhecia as identidades e antecedentes desses dois indivíduos. Assim, ele não sabia da história que estava escondida aqui. Zhou Yuan disse lentamente, irmã Sênior Yao Yao, talvez seja como você diz. No entanto, sinto que não deve se culpar, senão, você terá traído os esforços do mestre e tudo o que ele fez perderá seu valor. A mão esbelta de Yao Yao acariciou gentilmente o pelo macio de Tum Tum, enquanto ela olhava ao longe. Logo depois, ela mostrou um leve sorriso para Zhou Yuan e assentiu. Relaxe, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu me certificarei de chegar ao fundo deste assunto no futuro. Quando essa hora chegar, se alguma coisa aconteceu com o vovô Ei, eu definitivamente vou vingá-lo. Nenhuma dessas pessoas será capaz de escapar. Sua voz calma continha uma frieza que fez Zhou Yuan tremer um pouco. Esta irmã Sênior parecia uma pequena fada, mas quando ela ficava séria, demonstrava que seria capaz de matar sem hesitar. Palácio Real do Grande Império Zhou. No momento em que Qin Yu ficou sabendo das notícias, ela abraçou imediatamente Zhou Yuan enquanto chorava no local, fazendo com que ele se sentisse tocado e desamparado. Zhou Qing disse impotente ao lado, tudo bem, tudo bem. Yuan ir ser capaz de cultivar é uma boa notícia, não há necessidade de chorar tanto. Não me diga que você não chorou? Qin Yu enxugou os olhos e olhou para Zhou Qing. Zhou Qing esfregou desajeitadamente o nariz.
Ele também estava à beira das lágrimas quando sentiu os 8 meridianos de Zhou Yuan na caverna. No entanto, essas lágrimas foram suprimidas à força no final. Zhou Qing não se atreveu a falar mais e mudou apressadamente o tema. Primeiro, ajude a arrumar um aposento para Yao Yao. Só então Qing Yu percebeu que havia outra pessoa assistindo de lado. Ela ficou um pouco envergonhada quando enxugou as lágrimas e revelou um sorriso caloroso e gentil para Yao Yao. Yao Yao, você não precisa se preocupar com outras coisas enquanto fica aqui. Certamente vamos garantir que você não enfrente nem o menor constrangimento. Qing Yu era extremamente carinhosa com Yao Yao. Embora tenha sido principalmente por gratidão ao ajudar Zhou Yuan, era evidente que ela gostava dessa garota. Afinal, qualquer um que visse uma garota tão bonita iria gostar dela. Yao Yao estava um pouco desacostumada ao calor de Qing Yu. Afinal, ela morou com Kang Yuan naquele domínio isolado desde jovem e praticamente não tinha contato com nenhum estrangeiro. Além disso, ela era indiferente por natureza e não era boa em se comunicar com os outros. No entanto, ela podia sentir a sinceridade e gratidão do coração de Qing Yu. Portanto, ela não era excessivamente resistente, apenas olhou para Zhou Yuan antes de permitir que Qing Yu a arrastasse para longe. Enquanto Qing Yu levava Yao Yao para longe, Zhou Qing e Zhou Yuan trocaram um olhar e riram impotentes. Sua Majestade, o diretor Shu procura uma audiência. Um guarda imperial informou neste momento. O diretor Shu era o diretor do grande instituto Zhou, Shu Tianyan, e também um importante general sob o comando de Zhou Qing. Deixe-o entrar. Zhou Qing assentiu antes de olhar para Zhou Yuan, que estava prestes a sair, e disse, fique. Em todo caso, você é o príncipe do grande império Zhou e deve saber de certos assuntos. Zhou Yuan ficou um pouco atordoado. Ele não respondeu, mas assentiu com a cabeça em reconhecimento. Uma figura bem robusta entrou do lado de fora das grandes portas do palácio. Era um homem de meia idade usando uma jaqueta roxa. Ele tinha um rosto decidido e o vento parecia acompanhar seus passos com ruídos de voo. Saudações, Vossa Majestade. O homem de meia idade usando uma jaqueta roxa curvou-se juntando os punhos para Zhou Qing, antes de olhar para Zhou Yuan ao lado e acenou com um sorriso, Sua Alteza. Diretor. Zhou Yuan não se atreveu a ser negligente. Shu Tianyan era um oficial importante que tinha profunda confiança de seu pai e também era seu braço direito. Além disso, ele era o diretor do grande instituto Zhou. Zhou Qing acenou com a mão e sorriu. Qual é o problema? Depois de ouvir isso, Shu Tianyan olhou primeiro para Zhou Yuan. Zhou Qing riu, não há problema. Deixe que ele ouça. Shu Tianyan assentiu. Ele tinha um sorriso amargo no rosto quando suspirou e disse, Sua Majestade, Shu Hong está atualmente de olho em minha posição como diretor. O coração de Zhou Yuan estremeceu um pouco. Shu Hong era o atual vice-diretor do grande instituto Zhou. No entanto, ele estava do lado do rei que seguia cegamente o último. Geralmente, ele cumpria as ordens do clã real do grande império Zhou enquanto se opunha a eles em segredo. Zhou Yuan sabia que o rei que desejava o grande instituto Zhou há muito tempo e queria assumir seu controle. Assim, ele tentava colocar suas garras no instituto secretamente e a posição atual de Shu Hong foi arranjada por ele através de vários meios, numa tentativa de tomar a posição de diretor. Sua Majestade, de acordo com as informações que obtive secretamente, o pequeno príncipe Qiyu usou um preço extremamente alto para coagir continuamente ou atrair os estudantes excepcionais que emergem no grande instituto Zhou. Somente no exame dos recém-chegados deste ano, mais da metade dos alunos que são capazes de ficar entre os 10 melhores já foram atraídos para o lado dele. Além disso, assim que esses alunos passarem no exame dos recém-chegados, eles escolherão entrar na classe B de Shu Hong. Após o exame de recém-chegados vem o exame de classificação de classe. Nos últimos 2 anos, a qualidade dos alunos da classe B foi maior do que a minha classe em geral e eles já obtiveram o primeiro lugar no exame de classificação de classe 2 vezes. Se eles tiverem permissão para ter sucesso novamente, Shu Hong aproveitará a oportunidade para se levantar e tomar o cargo de diretor. Quando Zhou Qing fundou o grande instituto Zhou, para motivar as classes mais baixas, ele criou a regra de que qualquer professor que conseguisse ocupar o primeiro lugar no exame de classificação de classe por 3 anos seguidos seria capaz de concorrer ao cargo de diretor. A classe de Shu Tianyan era originalmente a mais forte, mas devido ao surgimento subsequente de Shu Hong e ao forte apoio financeiro do rei que para atrair continuamente os estudantes proeminentes para o seu lado, a classe mais forte foi suprimida pela classe B nos últimos 2 anos. Era evidente que o alvo de Shu Hong era a posição do diretor. Uma vez que ele se tornasse diretor, o grande instituto Zhou provavelmente cairia nas mãos do rei e o fluxo de indivíduos talentosos seria retirado pelo segundo. Para o clã real, isso era o mesmo que um ataque direto. Mais importante ainda, se o rei que fosse autorizado a conseguir isso, as várias facções neutras iriam acreditar que o clã real estava em declínio e não seria mais capaz de competir com o rei Qi. Seria devastador se essas facções escolhessem se aliar ao rei Qi. As sobrancelhas de Zhou Yuan estavam bem franzidas quando ele olhou para Zhou Qing. As sobrancelhas de seu pai estavam se contraindo um pouco. Um bom tempo depois, uma voz sombria foi cuspida por entre seus dentes. Este rei que realmente tem um apetite enorme. Continua no próximo capítulo.